Seu nome? José Carlos de Moraes, com E. Nome profissional? Tico-tico para os brasileiros, taico-taico para os americanos, tikoff-tikoff para os soviéticos, né? E ticô-ticô para os franceses. Bonitinho, né? Local e data em que nasceu? Eu nasci a 24 de novembro de 1922, na cidade de Angatuba, na Média Sorocabana. Nos fale de seus antepassados, pais, avós. Eu tive a infelicidade de perder o meu pai muito cedo. O nome dele era Cornélio Vieira de Moraes, casado com Maria Zoraide de Camargo Moraes. Mas o apelido dele, todos o conheciam como Nem Pereira. Nem Pereira. Então eu era, naquele tempo, o Zé Doné. O Zé Doné. Tive avós e o que eu dizia é que eu tive a infelicidade de perder o meu pai muito cedo. O papai morreu com 39 anos de idade, num ataque cardíaco violento. Ele já sofria do coração. E isso me transformou no chefe da família. Que nós, papai, mamãe, tinham 5 filhos. Eu, o mais velho, o Bernadette, abaixo de mim, depois Maria Isabel, Marisa, o Gaúcho, apelido Gaúcho, Oswaldo Vieira de Moraes e Cornélio Vieira de Moraes, o caçula, que na época eu tinha 15 anos e ele tinha 5 anos de idade. E eu passei a ser o chefe da família junto com minha mãe para cuidar dos meus irmãos. Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era comerciante e fazendeiro. E prefeito, portanto, 2 vezes prefeito de Angatuba com 39 anos de idade. 2 vezes prefeito de Angatuba. Era político, pertencia ao PC. PC, não PCdoB, PC, Partido Comunista, não, Partido Constitucionalista Brasileiro, liderado por Armando Salles de Oliveira, o pai da Universidade de São Paulo. E a sua mãe? Professora Maria Zoraide de Camargo. Sua primeira escola, sua primeira infância? A primeira escola foi na própria cidade de Angatuba, o grupo escolar Fortunato de Camargo. Nesse grupo eu completei o curso primário. E a continuação dos seus estudos? Foi já, em Angatuba não possuía nenhum curso superior, e Itapetininga também, vizinha de Angatuba, Itapetininga era a comarca, Angatuba era o município. Então Itapetininga estava começando já tinha uma tradicional escola, que foi a segunda montada pelo governo em todo o estado de São Paulo, a segunda escola de formação de professores, a escola normal Peixoto Gomide, que formou mestres daquele tempo. Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi já em São Paulo, quando nos mudamos para São Paulo. Minha avó resolveu, com minha tia Sara, que eu a chamava de Aia, com 22 anos de idade, essa Aia, faltava 1 ano para se formar professora na Escola Normal Peixoto Gomide, quando teve um problema com o nervo óptico e ficou cega. Faltava 1 ano. Ela passou a ser, para mim, tudo na vida. Que mamãe cuidava dos filhos na capital, já digo na capital. Minha avó cuidava da pensão e ela cuidava do sobrinho, que ela chamava o meu sobrinho querido, que era o Zé Doné. O primeiro contato com o jornalismo foi através de o homem que eu considero o meu padrinho artístico, porque foi no jornalismo que eu comecei as minhas atividades. José de Freitas Nobre, uma figura impoluta da política brasileira. Faleceu, infelizmente, jovem, mas marcou época em momentos difíceis, dificílimos do Congresso Nacional.
foi líder por várias vezes do partido da oposição, o MDB. Freitas Nobre possuía um grau de cultura excepcional, formado na França e com muitos estudos e através de viagens, conferências em outros países do mundo. Freitas ficou sendo, na história do Brasil, o que é raridade, um dos poucos políticos sérios desse país. Oswaldo Mariano era o diretor da Agência Nacional. E para lá fui, pelas mãos de Freitas Nobre, levado ao Oswaldo Mariano. Este é o caipirinha de Angatuba, o Zé Carlos, ele dizia, o Zé Carlos de Moraes e tal. O que você faz? Eu digo, eu gosto de falar em microfone. Na minha terra, eu vivia montando latinhas de tomate com fio para falar com os amigos, e falar e ser ouvido pelos amigos. Sempre pensando no rádio, em um dia entrar para o rádio. Meu pai tinha um rádio que, com todas as estáticas, né? Naquele tempo a onda média chegava muito mal no interior de São Paulo, mas mesmo assim eu ficava o dia todo no rádio ouvindo os locutores da época, os Raul Duarte, Renato Macedo, Itá Ferraz, Nicolau Tum e tantos outros. E eu procurava falar a maneira deles, com aquele sotaque evidente, né? Que, senhores ouvintes, com o meu amigo, que servia de ponte para as transmissões. E fomentávamos os assuntos da cidade através desse contato de 2 latinhas de tomate. O primeiro contato profissional foi na Agência Nacional. A Agência Nacional estava para lançar uma novidade em matéria de transmissão de noticiário, principalmente para os jornais do interior, que não possuíam teletipos. E a ligação telefônica, além de caríssima na época, apresentava uma deficiência enorme. Não se falava ao telefone, berrava-se ao telefone. E para se conseguir uma linha, então, para o interior, era aquela dificuldade. Então, pensando nisso, Oswaldo Mariano bolou uma radiotransmissora, rádio de amador, né? Transmissor de amador, PPN2 era o prefixo, montada por um major da aeronáutica, que me ensinou muito, Major Benítez, no último andar da rua Antônio de Godoy, num prédio que fica bem de frente à igreja de Santa Ifigênia. No último andar, era um lugar mais próprio, colocou esse transmissor e me convidou para fazer um teste, já que eu gostava tanto de falar, só que ele disse, cuidado com os ar e ar, hein? Tome cuidado com a pronúncia. E eu fiquei lendo, propriamente não, ditando notícias para o interior. São Paulo, tal, da data, a Agência Nacional. São Paulo, tal, Agência Nacional. O interventor, era interventor na época, Fernando Costa, o interventor Fernando Costa, e daí ia ditando, levava 2 horas transmitindo noticiários do dia para o interior. Um pioneirismo, sem dúvida alguma, que quebrou galhos tremendos para os jornais do interior, e depois me homenagearam com diplomas, tenho diplomas de vários jornais do interior, me considerando o amigo dos jornais do Interland. Interland era uma palavra chique no passado, do Interland paulista. Você estudou em São Paulo? Estudei. Eu estudei vindo de Angatuba. Eu vim com 10 para 11 anos de idade. E fiz um curso preparatório para entrar no ginásio. Minha professora foi outra notável mulher com M maiúsculo, da história de São Paulo. Além de deputada estadual que ela foi, do Partido Constitucionalista, que era o partido do meu pai, né? Ela era professora também, particular. Morava ali na 7 de Abril com a Conselheiro Crispiniano, na esquina, um palacete lindo. Vocês já ouviram falar, os antigos devem ter ouvido falar em Chiquinha Rodrigues. Professora Chiquinha Rodrigues, contraparente até da minha família, minha contraparente. E fui lá toda manhã, 4 horas de aula batida.
para eu poder fazer um pequeno exame vestibular e conseguir entrar no severíssimo e colégio, que não era colégio, aquele tempo era ginásio, Ginásio Oswaldo Cruz, na esquina primeiro na esquina da Marquês de Tu, com a rua Bento Freitas. Depois de um ano que eu estava no ginásio, nos mudamos para a rua Princesa Isabel, nas proximidades da Marquês de Tu. E lá terminei o ginásio. Você fez faculdade? Fiz faculdade e aí é um episódio interessantíssimo para contar. Minha mãe queria, por toda a força, por todas as maneiras, ela conversava comigo, implorava: Zé, vamos encaminhar você para uma faculdade, você precisa ter um diploma de curso superior para você exercer alguma atividade. Mas eu exerço, mamãe. Eu já sou locutor da Agência Nacional e logo eu estarei na certa prestando concurso numa emissora convencional, e havia na época muitas, e eu posso ser locutor, de locutor a redator de programas, até de novelas, radionovelas que pontificavam principalmente não, quase que totalmente na Rádio São Paulo, PRA5. A mamãe falou, que eu disse, eu vou começar, vou tentar. E fui para o Freitas Novas, esqueci de contar uma fase, um aspecto muito interessante dessa amizade que nos solidificou. Foi a convivência na pensão de minha avó. Ele era pensionista da pensão de minha avó e morávamos no mesmo quarto, dormíamos no mesmo quarto. Então, naquelas conversas, eu fui aprendendo muito com Freitas. Freitas era um professor de literatura magnífico. Ia corrigindo os meus erros, os meus sotaques, aperfeiçoando, né, o tico-tico. E eu convenci minha mãe que ainda não estava na hora de eu me formar. Fiz o Liceu Rio Branco, junto com Freitas Novas, chamado pré-jurídico, para entrar na faculdade. O primeiro ano no Rio Branco. No segundo ano, eu disse, vamos tentar entrar na faculdade lá do Lago São Francisco, que é a mais famosa, poxa, é uma história de São Paulo, a faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Não se falava da Universidade de São Paulo, era a Faculdade de Direito, ou Arcadas, né? As Arcadas, não é bonito, né? E tentamos um exame de vestibular no pré-jurídico e conseguimos entrar. Fui colega da famosa escritora Lígia Fagundes Teles. Um dos meus professores era o Monsenhor Neri, senhor professor de português, e outros grandes professores que pertenciam às Arcadas. Fiz o primeiro ano. Em meio aos estudos, eu tomei conhecimento da existência na faculdade da caravana artística do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Freitas Novas, você gosta de cantar, porque, dando uma marcharezinha rápida no comentário, né, na minha vida, eu logo que cheguei em São Paulo, com 11 anos de idade, já fui procurar uma das emissoras que tivesse alguma coisa ligada com a criança, né, com o jovem. E procurei a Tupi, que estava sendo inaugurada há pouco tempo. O programa da tia Chiquinha, Silvia Altuori. Eu e o meu colega Motinha, Francisco da Mota e Silva. Ensaiávamos na pensão, também pensionista, as modas de viola do Raul Torres e de outros, Mariano, o famoso Mariano, daquela música Piracicaba, que eu te adoro tanto, o pai do Caçulinha. Pois é, então fomos para lá, nos inscrever no programa de Tia Chiquinha. Comecei a falar para ela e disse que Tia Chiquinha gostaria de ser o locutor aqui, o speaker. Naquela época não era, acho que nem locutor, era speaker, né? Speaker aqui, ajudar a senhora na apresentação das crianças,
dos jovens e tal. Ela disse, mas com esse sotaque não dá jeito, você precisa cortar os R's, né? Rádio Tupi e tal, Rádio Tupi ainda passava, mas vamos apresentar, tal, não dava, né? E disse, mas além disso, eu e o Motinha cantamos, temos uma dupla sertaneja. Fizemos o teste, o pianista do programa da Tia Chiquinha foi um dos mais populares. No programa da Tia Chiquinha, fiquei por 2 anos. Nos últimos meses, felizmente, consegui melhorar o meu sotaque de caipira de Angatuba, né? E falei mais com R's e S's perfeitos, né? E aprovado por ela, tanto que me convidou para ajudá-la a anunciar os artistas. Continuemos falando da faculdade. Faculdade de Direito, que saudade. Embora eu não tenha completado o curso, depois vocês vão saber, na faculdade, eu fiquei praticamente 3 anos no pré-jurídico como um dos integrantes da caravana artística do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Era um grupo de universitários que saía pelo interior de São Paulo e do Brasil, dando espetáculos, apresentando shows e colhendo fundos para a construção da casa do estudante pobre, situada e abandonada, essa é verdade, segundo me contaram, está totalmente abandonada, na Avenida São João. Uma tristeza isso. Mas, entrando no 11 de agosto, no Centro Acadêmico e na caravana artística, o que eu iria fazer? O Freitas Nobre deu logo a dica para o presidente da caravana na época, o que cuidava da caravana, o Malanga, um grande poeta. O Malanga, o Tico-Tico canta música sertaneja, imita o Mianazinho Araújo, ele é bamba para cantar embolada. O Tico-Tico não, José Carlos Moraes, então. Aí o Malanga disse, mas José Carlos de Moraes, cantor de embolada, não fica bem. O Freitas Nobre também, cantor de embolada, José Carlos de Moraes. Ele é um tico-tico, ele não para, ele é saltitante. Você vê, é difícil o tico-tico ficar conversando com uma pessoa mais do que 5 minutos. É movediço e tal. E tico-tico, o apelido fica muito bem para ele. Você gosta de tico-tico? Canta. Antes tico-tico do que vira bosta, não, aí seria mais complicado. Mas aceitei. Então você vai ser cantor da caravana artística. Olha, semana que vem já vamos para Bauru. Vamos de trem para Bauru e você passa a ser cantor de embolada. E passei a ser cantor de embolada, fomos em navio no Pedro I, um navio antigo do Lloyd, para a Bahia, fomos hóspedes do governador e em todas as cidades que passávamos, o prefeito ia nos esperar na Gare, né? Era a Gare, né? Chamada Estação da Estrada de Ferro. Mas... E a faculdade, Tico-Tico? A faculdade, e a mãe e a faculdade, né? E a mãe e a faculdade, você vai continuar, Zé? Me dá esse presente, forme-se advogado. Você já está lá dentro da faculdade e tal. E eu tentei. Tentei 2 vezes, não consegui. O Alexandre Correia, professor, grande professor, emérito professor, notabilíssimo professor Alexandre Correia. Chegava ali o latim, meu amigo. Não havia jeito para transpor esta barreira. Aí os colegas disseram, por que você não vai estudar no Rio de Janeiro, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, em Niterói? Lá você só precisa ir de 15 dias ou até de um mês para colocar a sua presença em ordem, assinar o livro de presença e tal, pegar as apostilas e estudar em casa. Depois eu vou fazer isso. Toco tico-tico pela Central do Brasil em Niterói. E me formei. Tenho o diploma em casa, muito bem guardado na gaveta. Em Niterói. Em Niterói. Doutor José Carlos de Moraes, ou doutor Tico-Tico para te chamar para os íntimos, né? Porque eu nunca exerci a advocacia.
Ao contrário do meu irmão que chegou a desembargador, hein? O irmão que eu, com a graça de Deus, ajudei a criar. E o amor, Tico-Tico? O amor à profissão é total. O amor à mulher? Ah, o amor à casamento? mulher. Se não fosse esse amor à mulher, eu não teria sucesso na minha carreira artística. Para me aguentar, só a Cidinha. Vou até tirar aqui do bolso do coração. Nós vamos falar nesse programa famoso que eu tive na televisão, o Bolso do Repórter. Vou tirar do bolso do coração. Olha aqui. Cidinha. Estão vendo? Cidinha, Terezinha Maria e eu. O ano que vem, estamos no ano de 1998. Em 1999, o ano que vem, vamos completar, com a graça de Deus, 50 anos de casados. Morando na mesma casa, no mesmo bairro, no Ipiranga. Quantos filhos, Tico-Tico? Filhos 2. A primeira, a caçula, né? Terezinha Maria. E o último, com o meu nome, José Carlos de Moraes Júnior, que prefere ser chamado de Tico Moraes. Cortou um tico do Tico-Tico. Em que emissoras de rádio trabalhou? A primeira emissora que eu trabalhei em que eu atuei com o Freitas Nobre, foi a antiga PRA6, Rádio Educadora Paulista. O diretor artístico foi um dos nossos colegas no Sumaré por muito tempo. Irmão praticamente de coração do Homero Silva, José Paniguel. Ele era o diretor artístico da Rádio Educadora, que estava nos estertores, né, de sua vida, porque faltavam-lhe fundos para continuar levando o seu som para os lares de São Paulo. E ali nós procuramos o Paniguel, e o Paniguel nos apresentou uma ideia. Vocês são jornalistas, nós estamos precisando aqui colocar às 6 horas da tarde uma crônica suave, que fale na hora do Ângelus, na Santa Maria, Mãe de Deus, tal. Ele poderia ser o locutor e você, um grande jornalista que eu já sei que ele já conhecia, Freitas Nova, você seria o redator. E ficamos por 4 meses, eu lendo as crônicas da Ave Maria do Freitas Nobre. Que outras emissoras de rádio? Bom, essa foi praticamente amadorística, né? Eu ainda não tinha um contrato, era tudo matéria paga. Eu pagava para falar. Aí eu fui procurar o Pedro Santoro e o Nelson Martinez, que era era diretor artístico, o Santoro é diretor administrativo. Ele é diretor artístico e, ao mesmo tempo, um dos galãs da série de novelas que a Rádio São Paulo produzia diariamente, de manhã à noite. Fui lá, procurei o Nelson Martinez, que era o diretor artístico, e gostaria de fazer um teste de locutor aqui. Eu sou jornalista. Naquela época eu estava estagiando na Folha da Manhã, na Rua do Carmo. Eu fiquei 2 anos como estagiário de jornalista na Rua do Carmo, responsável por uma das seções políticas da Folha, que cobriam a UDN e o Partido Social Democrático, o PSD. Você trabalha em jornal, então você podia... Tem um programa que você podia ser encaixado. Você vai ser o locutor coadjuvante. Achei bonito. Locutor coadjuvante do Nelson Arruda, no programa Despertador. O programa Despertador era um dos mais populares programas de São Paulo. Começava às 6 horas da manhã, acordando todo mundo, dando a hora certa, né, as manchetes do dia. E eu fiquei incumbido de transmitir justamente o noticiário, a parte noticiária dos jornais que iam sair, já estavam saindo na madrugada. E ali fiquei
na Rádio São Paulo por 3 anos. E depois da Rádio São Paulo? Bom, da Rádio São Paulo, aí que começa praticamente a minha vida de repórter. Exatamente foi o marco zero, né, da minha profissão de repórter, foi este noticiário que eu lia no programa Despertador da Rádio São Paulo. Como eu trabalhava na Folha, o Murilo Antunes Alves, grande mestre, eu considero o meu mestre, somos vizinhos de cidade, ele nasceu em Itapetininga, eu nasci em Angatuba. O Murilo era o chefe de reportagem da Rádio Bandeirantes, uma das emissoras unidas. Eram 5 emissoras. Uma era a Rádio São Paulo, outra era a Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, Record, né? E lá fui para a Bandeirantes falar com o Murilo, ele queria falar comigo. Ele disse, o Zé Carlos, não, Zé Carlos pode chamar de Tico-Tico, você já me conhece, Murilo. Eu estou precisando de uma pessoa para nos auxiliar, eu e Auler Porassi, na cobertura da posse do governador Adhemar de Barros, em 1947, na Assembleia Legislativa. Você que faz as coberturas para a Folha no meio político, já conhece os políticos. Vai ser fácil, vai tirar de letra isso. Eu digo, tá certo, posso, só que eu não tenho ainda, vamos dizer, não estou treinado para entrevistas e tal, mas quem sabe, né? Nada como tentar, né? E eu gosto muito de tentar. E o Murilo, então, me convidou para essa cobertura da posse do Adhemar de Barros na Assembleia Legislativa. Falemos da Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes foi a estaca zero das minhas atividades jornalísticas, de reportagem radiofônica, né? Eu fui para a Rádio Bandeirantes quando o Dr. Paulo Machado de Carvalho resolveu vender a emissora a um grupo político, liderado pelo governador Adhemar de Barros. E para dirigir a Bandeirantes, ele convidou o Rebelo Júnior, que na época era um dos mais famosos locutores de esporte, de futebol especificamente, do rádio, com o seu chamado gol inconfundível. Ele estendia o gol por vários minutos, como fazem hoje os locutores, né? Rebelo Júnior foi então convocado para ser o diretor artístico da Rádio Bandeirantes. E eu me apresentei ao Rebelo, ele me contratou, eu já tinha sido testado na cobertura da posse de Adhemar de Barros, fui muito elogiado pelos jornais, os jornais comentaram, só que acharam que eu falei muito, pudera, nunca tinha falado, né? Então, achei uma oportunidade boa de soltar o verbo, né? Mas fui aplaudido e o Rebelo disse, já que você vai ficar aqui, vou chamar o Murilo, que é o chefe de reportagem da Bandeirantes, porque ele vai ter de tomar uma decisão. Se ele abandonar a Bandeirantes e voltar para a Record, outra emissora unida, a sede, a cabeça das emissoras unidas era a Record. Então você fica no lugar do Murilo como chefe de reportagem da Bandeirantes. Chefe de reportagem de você mesmo, porque eu não tenho outro repórter aqui, a não ser o Murilo. Chamou o Murilo, não, eu já conversei lá com a contabilidade e eu vou transferir a minha carteira, vou passar para a Rádio Record. Eu prefiro ficar na Rádio Record. Onde ele completou, neste ano, imagine, neste ano o Murilo completou 50 anos de Rádio Record, o meu emérito professor de reportagens. Nele me espelhei muito bem. E o Rebelo imediatamente, você está contratado. Murilo vai para a Record, volta para a Record e você já está contratado, repórter da Bandeirantes. E na Bandeirantes eu fiz todas as campanhas políticas de Adhemar de Barros, vocês vão ver daqui a pouquinho nas fotos, as fotos de furos marcantes, históricos que eu realizei para a Rádio Bandeirantes, até então não havia televisão, e da Bandeirantes eu
Foi da Bandeirantes que, depois de muitas e muitas proezas, que vai ficar que vão ficar naturalmente para outra ocasião, quando o rádio for focalizado. Agora está sendo focalizada a televisão, nós estamos entrando de raspão no rádio, né? Mas um dia, quando houver uma associação como a dos pioneiros da televisão, que eu sempre aplaudi, liderados por Vida Alves e o Luiz Galão e outros companheiros, grandes companheiros, quando houver no rádio uma associação assim, aí eu vou dar também o meu depoimento, se houver tempo, né, se eu chegar até lá, para a Associação dos Pioneiros do Rádio, né? A verdade é que ninguém faz tudo sozinho. Quando eu fui convidado pelo diretor artístico da Tupi, o jovem, extraordinário, criador de programas, Cassiano Gabos Mendes, para lançar um vespertino na televisão, vespertino na hora do almoço, eu fiquei assustado, estava começando na televisão. O que eu fiz? A poucos metros do Sumaré, fui procurar em sua casa da Avenida Doutor Arnaldo, o já veterano da televisão, o notável Maurício Loureiro Gama. Fui à casa dele, contei do convite, mas disse, sozinho eu não vou fazer esse programa, Maurício. Não tenho nem competência para isso, porque mestre em jornalismo, catedrático é você. Você topa fazer o jornal comigo? Topou e já disse, amanhã cedo você esteja aqui que nós vamos fazer o boneco do programa, as sessões todas do programa. E foi o que aconteceu. O Maurício foi importantíssimo na minha vida, como foi depois em outros jornais, que eu tive Jornal do Tico-Tico, Jornal da Uma, no Canal 4, no Canal 5, na Record. Os horários do almoço eram reservados para telejornais produzidos por Roberto Corte Real, verdadeiro irmão que eu ganhei no rádio e na televisão, e por mim. Eu saindo nas ruas com tape, que vocês vão conhecer a história através do homem que conseguiu dar um caráter profissional ao aparelho, porque é um aparelho de amador. Eu estou mostrando para vocês o aparelho, vocês estão vendo. Pois é, graças a Jorge Eto, que foi um dos diretores da técnica da Tupi, a colocar a primeira emissora PRF3 no ar, graças a ele eu pude sair de manhã com esse aparelho, gravar as reportagens da polícia no aeroporto e colocá-las imediatamente no ar, encerrando a fase do cinema. O cinema ficou para trás e o tape, embora ainda amador, para gravar festinhas de casamento, de aniversário, e batizado, etc., né? Foi assim que o técnico da Record disse quando eu apresentei o aparelho e ele não dava sincronismo, né? Não parava no ar a imagem. O que ele fez? Me deixou desiludido e eu, que não perco, não gosto de perder paradas, fui procurar imediatamente esse técnico que foi um dos pioneiros da televisão Tupi, que possui uma firma Maxwell do Brasil, na Avenida Lins de Vasconcelos. E graças a ele, Jorge Edo e Igor Denock, que vai contar a história toda para vocês, como foi, desenhando inclusive essa invenção brasileira, esse jeitinho brasileiro. Graças a ele, nós fomos os pioneiros no mundo da mudança do cinema para o tape portátil na televisão. Isto é, das máquinas cinematográficas para as câmeras de televisão. Graças a Jorge Edo. Por favor, eu quero que você me conte suas principais reportagens, seus principais feitos, suas principais viagens. Por favor. Pois é, vamos então ao quadro histórico, a um resumo. Aí estão 50 anos de vida de repórter. Um pouco no rádio, mais na televisão. Começa com essa fotografia aqui, que é histórica, porque marca a primeira transmissão pela televisão de uma reportagem
de um local distante da cidade de São Paulo. A igreja da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aqui está o vice-prefeito, devoto de Nossa Senhora, não podia faltar, Porfírio da Paz, o padre que celebrou, o repórter, o Tico-Tico aqui, e o locutor que me ajudou, um grande conhecedor de assuntos ligados à igreja, o Manuel Vitor. Pois é, não era nem Canal 4 ainda, era TV 3, vejam aí. Foi aí que eu comecei praticamente a fazer as reportagens pela Tupi, através do caminhão, enorme caminhão, que tinha de se locomover aos locais de reportagem para que eu conseguisse gravar entrevistas em pontos pitorescos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Fomos os primeiros a viajar para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro apresentar aos paulistas o Cristo Redentor numa bênção especial de Dom Helder Câmara. O Senado da República, o Senadinho da República, na pessoa, num trecho da reportagem, do próprio presidente dos diários e emissoras associados, o senador Assis Chateaubriand. Tudo isso pela primeira vez para o povo de São Paulo e outras cidades que captavam o Canal 3, principalmente o Vale do Paraíba. Mas com muito sacrifício, não por parte do repórter, que eu até me empolgava com tudo isso. Como meu companheiro de reportagem, trabalhava sempre nas coberturas, um antigo locutor esportivo também da Bandeirantes e de outras emissoras, o Milton Peruzzi. Milton Peruzzi era meu companheiro dessas reportagens externas a longa distância, que o Jorge Edo havia bolado, sugeriu a mim e eu topei, evidentemente. Eram mais pontos na carreira do repórter e fizemos. Aí, as viagens. Aí, aqui está. A inauguração de Brasília. Aí, no dia 21 de abril, foi feita por aviões. Os aviões, 3 aviões, tendo nas asas os micro-ondas, num malabarismo incrível, fizeram a ponte Brasília-São Paulo e nessa ponte transportavam as imagens da inauguração de Brasília, da nossa capital. Foi uma luta tremenda. Toda a operação chefiada pelo Enéas Machado de Assis, foi ele que supervisionou, e os técnicos da Tupi de São Paulo, porque a Tupi do Rio não quis entrar nessa parada. Eram 2 aviões, 2 da FAP, Força Aérea Brasileira, e 1 da VASP, também pioneira na aviação de São Paulo e do Brasil. Mas São Paulo já havia estabelecido o plano e isso aconteceu. Foi um sucesso, a princípio, relativo no primeiro dia. Basta dizer que nessa reportagem aqui, que está Guilherme de Almeida lendo o poema da inauguração, com Juscelino aqui presente, nessa primeira transmissão, as imagens chegavam distorcidas à capital. E eu cheguei, logo que acabou a reportagem, cheguei a ligar para a minha mulher perguntando se ela tinha visto a minha imagem, se eu saí bem, se a reportagem, ela disse, olha, a imagem dançava um pouco, tinha uma hora que o seu nariz ia parar na testa, depois descia para o queixo, mas saiu. E ganhamos a parada da TV Tupi do Rio de Janeiro, que resolveu fazer por terra a transmissão via Belo Horizonte. Glórias à minha querida Tupi. Pois bem, e agora outros fatos interessantes. Aqui está a visita do primeiro-ministro. O Brasil chegou a ter primeiro-ministro. Quando daquela luta política para destituir o presidente João Goulart da presidência da República e transformar o Brasil num regime parlamentarista. E a primeira coisa, ao ser nomeado, o político logo resolve pedir bênção para o Papa, né? E não deu outra. Tancredo Neves pediu audiência para o Papa e nos levou. Eu me ofereci para cobertura, especialista em coberturas e coroações de Papa, me convidou e eu fui com uma equipe ao Vaticano
E essa foto mostra aqui o Tico-Tico, o presidente Tancredo, o senador Benedito Calazans e outras figuras, o cônsul do Brasil em Roma, embaixador do Brasil em Roma não, no Vaticano. E tudo isso. Outra cobertura que marcou época, que marcou a minha história na televisão, foi em dupla com meu saudoso companheiro Carlos Espera, que infelizmente faleceu muito cedo, 36 anos de idade, uma pena. Eu sempre o considerei o autodidata mais completo da televisão. Tinha um faro de repórter extraordinário. Aqui com Jango e o presidente Kennedy na porta da Casa Branca, logo depois de uma rápida entrevista que ele nos concedeu. Aqui na Itália, com De Gasperi, a chegada do primeiro astronauta russo ao Brasil, em Brasília, estão vendo aqui o microfone, era aqueles hand talk enormes, viu? Além de pesar, era perigoso por causa da ponta da antena. E estamos aqui chegando em Brasília e sempre a Tupi na frente. O casamento de Roberto Carlos em Santa Cruz de la Sierra. Aqui aconteceu um episódio muito interessante. Na hora do casamento, o juiz de paz solicitou o nome do padrinho do Roberto Carlos. O Roberto Carlos não tinha sido informado que precisava levar padrinho, né? E disse, como é que vamos fazer? Eu não trouxe nenhum padrinho do Brasil. Ah, não tem nada, vamos fazer um sorteio aqui dos repórteres, com um papelzinho, pondo cada um o seu nome, e quem tirar o nome vai ser o padrinho do Roberto Carlos. Então, fotógrafos, jornalistas, uma multidão de homens da imprensa, do rádio e da televisão, fizeram o sorteio e quem saiu? O Tico-Tico. O Tico-Tico como padrinho do Roberto Carlos, por sorteio. Sou padrinho dele, hein? Foi em Santa Cruz de la Sierra, também um momento marcante da televisão. Aqui em Hollywood, com a Carmen Miranda. Carmen Miranda que não dava entrevista para repórter brasileiro nenhum. E eu, para entrevistá-la, havia comprado em Nova York, por sugestão até de um famoso músico, em cujo espetáculo nós comparecemos, nos cinemas que passavam um filme e show ao mesmo tempo na Broadway, a orquestra do maestro Duke Ellington, que eu me lembro. E ele foi visitado por nós logo depois do concerto que havia dado. E na cabine, atrás do palco, né? E da tela de cinema, porque era simultâneo, teatro e cinema, Duke Ellington nos deu o nome de uma casa, por sinal perto do teatro, que vendia microgravadores. E um até havia sido lançado há uma semana atrás, um Minifone alemão, sempre de fio, ainda não havia fita magnética na época, era de fio. Trabalho bárbaro quando embaraçava. E fomos lá imediatamente, tínhamos de levar o gravador, porque a Carmen Miranda não iria dar entrevista de jeito nenhum para ninguém. Fomos lá, compramos o gravador, $120, e lá fomos para Hollywood, depois de encerradas as eleições, cuja vitória foi do Eisenhower, e cuja personalidade foi entrevistada também pela nossa reportagem, o grande cabo de guerra, Dwight Eisenhower. E fomos, então, para Hollywood, Los Angeles. Aí há um episódio curiosíssimo. O Roberto, nós estávamos com dinheiro curto, né? Foi ao porteiro do hotel, onde hospedávamos, e solicitou que desse o nome
de uma companhia que fizesse mais barato o voo, que ficava em torno de 120, 130 dólares para Los Angeles. E ele mostrou o jornal na página de turismo e havia diversos nomes de agências que vendiam passagens. Uma delas era Skymaster. Poxa, eu disse, essa vai ser ótima, porque nós viemos do Brasil pela Aerovias Brasil num Skymaster, num quadrimotor, deve ser o mesmo avião. Um avião seguríssimo. Pois bem, não. Lá se reserva tudo para o hotel, né? Já naquele tempo. O Roberto reservou, tal, ligou para a companhia e reservou 3 lugares. O dele, o do César Iages, que tinha estava começando a instalar os cursos de Iages no Brasil, o César Iages e eu. Lá fomos para o aeroporto, a manhã seguinte. No caminho, o Roberto notou que algo estava errado. Ele não estava indo para o aeroporto de LaGuardia, que era o aeroporto principal. Para onde ele estaria nos levando? Fomos indo por um matagal no caminho, sem ver aeroporto nenhum. Logo avistamos ao longe um avião que estava esquentando o motor. Estava esquentando o motor. E dissemos, mas aquele avião não é Skymaster. Aquele é pode ser Douglas, 2 motores, não? Um Douglas DC-3. Mas fomos nos apresentar lá no guichê da companhia, uma companhia sem nome. Aliás, a agência que se chamava Skymaster, a companhia não tinha nome. Ela era subsidiada pelo governo norte-americano, que entregava a pilotos da guerra, veteranos, para explorarem por preço mais baixo algumas linhas domésticas dos Estados Unidos. E chegamos e perguntamos, onde está o Skymaster, o avião, por onde nós entramos? Entramos e vimos o mesmo avião que havíamos visto do carro na distância, Douglas. Havia um Douglas, um Curtiss Commander, parece que um Curtiss Commander. Até hoje, não me lembro bem, mas era um bimotor. Um avião muito mais frágil, né? De percurso, de distância muito restrita. E lá fomos então, uma viagem que demora até hoje 5 horas, e naquele tempo com um avião a turbo levava umas 7, 8 horas, levamos 21 horas para chegarmos a Los Angeles e conseguir o encontro com a Carmen Miranda. Viagem sofrida. Foram tantos os nomes feios, né? Palavrões, que a Carmen Miranda só soltava palavrões, referindo-se aos seus amigos, saudosos amigos do Brasil. Essa reportagem não pode ser colocada no ar, evidente. Mas eu tenho o carretelzinho do Minifon. Se alguém conseguir achar um Minifon, um gravadorzinho portátil de fio, eu compro por qualquer preço, para poder tocar essa reportagem da Carmen e outras que não puderam ser levadas ao ar, justamente pelo que eu citei, né? Pelo fato de ter sido roubada o aparelho. Depois de Carmen Miranda, Corações de Papa, sem ser Paulo VI, o atual Papa, eu fiz a coração de todos os demais papas, com exceção de um também, o Papa, aquele Papa Risadinha, né? João Risadinha, que morreu em 1 mês de mandato. Outras aqui com Getúlio Vargas, em 2 fotos. Getúlio, num comício, e Adhemar de Barros, em Itu, quando Adhemar foi convidar Getúlio para ser o seu candidato à presidência da República. Isso em 1950. Daí surgiu aquela música que muitos se lembram, da minha idade principalmente, os que acompanhavam os comícios políticos e a propaganda partidária, a música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Presidente Getúlio Adhemar, senador, e Lucas Garcês para governador. É PTP, é PSP, os dois estando juntos nós vamos vencer. E venceram. Só que Adhemar não foi senador, deu o seu lugar para César Vergueiro. Foi eleito também por uma maciça votação. Em Cuba, não, antes de Cuba,
Vamos aqui ao avião com Juscelino Kubitschek. Veja, um repórter viajava ao lado do presidente, hein? Que diferença hoje. E no regime militar, então, levava a cotovelada, pontapé. Daí eu tenho até desistido de fazer as coberturas de viagens presidenciais. Os guarda-costas não davam trégua para o repórter. E eu, humilde tico-tico, era quase que despenado todo pelos gigantes de proteção dos presidentes. Depois de Juscelino, eu queria contar uma história rápida de Juscelino. Quando descemos no aeroporto, aí foi uma conversa informal para preparar uma reportagem rápida, que eu só tinha 3 minutos, ou seja, 200 pés na minha Auricon. Auricon monobloco pequenininha, só davam 3 minutos. E eu combinei, descemos no aeroporto e comecei a entrevistar o Juscelino sobre fatos políticos da época. O Brasil já estava começando a pegar fogo, né? Preparatório, falando-se em revolução. E chegou um momento que o cinegrafista fez um sinal que faltavam 5 segundos. 5 segundos para acabar a reportagem. Então eu fiz sinal para o presidente Juscelino, pode pôr aqui, aí, no pé. Apertei o pé do presidente, dando sinal de que ele precisava parar. E ele, que tinha um calo, justamente no lugar em que eu pisei, deu um burro bárbaro. Ah! E acabou a reportagem, acabou tudo. Foi editado, evidente, né? Devia ter sido guardada, porque é histórica, né? Mas nesse Brasil a memória é tão fraca. Se apagam tudo. A viagem a Cuba, com Jânio Quadros, antes de ser candidato à presidência da República, mas já pretenso candidato a chefe da nação. Fomos a Cuba e na Embaixada do Brasil, todos os grandes chefes da Revolução, tendo à frente Fidel Castro, foram convocados para tomar pelo Vasco Conceição, o Vasco Leitão da Cunha, era o embaixador do Brasil, para tomar um drink, comer uns comes e bebes na embaixada. E eu tive a oportunidade de entrevistar o Che Guevara, que nessa época não era o famoso guerrilheiro, já tinha sido de Sierra Maestra, mas não da Bolívia e outros locais por onde ele andou. Ele era o ministro das Finanças de Cuba. Fidel Castro, e o que tem mais? Aqui, a primeira reportagem com Christian Barnard, rapidamente, depois da operação que ele realizou na África, em vários clientes com pleno sucesso de transplante do coração. Ele foi o pioneiro disso, né? E, por último, tem aqui também um dos programas que mais marcaram na minha carreira de repórter, o Bolso do Repórter, em que eu tirava do bolso as principais notícias do dia. Daqui, por exemplo, eu colocava do bolsinho do coração alguma notícia carinhosa, boa, para a hora do jantar, para os amigos telespectadores. Daqui deste bolso, eu tirava as notícias das finanças ou das roubalheiras que continuavam proliferando no Brasil. E uma viagem a Portugal e a outros países do mundo, uma volta ao redor do mundo, propiciou-me um encontro em Lisboa com o famoso ditador português Oliveira Salazar. Lá fui eu para fazer a cobertura do encontro de Salazar com o presidente Costa e Silva e sua esposa, Dona Yolanda. Terminada a conversa dos dois, eu entrei imediatamente para o Salazar, coloquei o microfone perto do Salazar e perguntei: presidente, qual foi o resultado positivo da visita do presidente Costa e Silva aqui a Portugal? Ele. E eu com o microfone, ele já punha a mão no microfone e afastava o microfone. Insistia outra vez, ele tirou. Assim por 2, 3, 4 vezes ele não conseguia, negou-se a falar qualquer palavra no meu microfone. Aí eu pensei, quem sabe alguma coisa mais popular para popularizá-lo junto à colônia brasileira, a colônia portuguesa no Brasil. E fiz a pergunta:
aliás, fiz a solicitação. Estamos, presidente do Conselho de Ministros, há 10 dias das festividades natalinas no mundo. E seria uma oportunidade excelente para o senhor, através da rádio e televisão Record, enviar uma mensagem de Natal para a colônia portuguesa, a quem tanto devemos no Brasil. Aí ele voltou-se, olhou, me encarou e disse: Feliz Natal. Me encerrou, mas falou, né? Esse flagrante está gravado no arquivo do Jean Manzon, que estava filmando a viagem ao redor do mundo em 35 milímetros. Essa viagem com Costa Silva eu fiz ao lado de notáveis jornalistas ainda em atuação no Brasil. Washington Novaes, Carlos Chagas, Arlindo Silva e tantos outros. Às nossas custas, que daquele tempo em diante, o presidente da República não pagava mais passagem para jornalista. Tive de vender a reportagem para um patrocinador muito querido meu. O Iron foi numa outra reportagem de um patrocinador muito querido meu, que foi a Pneuac, o Palácio dos Pneus. O senhor J. Batista, J.D.O. de Oliveira. Mostrar para os telespectadores a diferença desta câmara enorme, a única existente para se fazer reportagens internas ou externas, e a minúscula câmera que eu consegui trazer do Japão graças a 2 amigos meus ligados ao comércio de Tóquio. Um deles, Rei das Pérolas, Antônio Taka. Ele tinha um relacionamento muito grande com o Japão e ele conseguiu mandar vir de navio um mês e meio, mais ou menos, a câmera, o gravador e o reprodutor das reportagens, para que eu fosse o primeiro a introduzir no Brasil o videotape portátil, que até então, e por muito tempo ainda, por uns 2 anos ainda, eram as câmeras cinematográficas as que focalizavam, que realizavam as reportagens externas das emissoras, com muito trabalho, portanto, muito peso e trabalho. Olha aí. Isto me deu a glória histórica de ter sido o introdutor do mini-tape no Brasil, ou da Zeng, como são chamadas hoje as câmeras de reportagens. Essa glória só foi possível graças ao jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro que eu fui encontrar numa indústria de lutadores pelo progresso do Brasil, pela indústria eletroeletrônica do Brasil, comandada por Jorge Edo, na Avenida Liz de Vasconcelos. Ele também vai ser ouvido, naturalmente, nessa série de reportagens históricas sobre a vida, a história, a vida, os atropelos, as glórias, não é, da televisão no Brasil. Em torno de vários acontecimentos que eu cobri para a televisão Tupi e radiodifusora de São Paulo, que transmitíamos simultaneamente, eu me lembro de um que causou espanto, e que espanto, da imprensa dos Estados Unidos e através das agências
telegráficas naquela época, quase que na imprensa do mundo todo. Foi o instante em que a imprensa notou no estribo, ele dizia assim, no estribo do carro presidencial que transportava o grande cabo de guerra Eisenhower, a figura de um repórter que ia narrando, que ia descrevendo a multidão nas ruas aplaudindo Eisenhower, nas janelas dos edifícios, bandeirolas brasileiras e americanas, saudando o grande cabo de guerra. E isso aí ficou marcado na minha vida. A United Press, que distribuiu essa notícia para todo mundo, chamava-me de louco por aquele gesto de subir no carro e de ficar descrevendo do próprio carro do convidado do Brasil, de honra do Brasil, Eisenhower, a passagem dele por São Paulo. Pois bem, poderíamos ficar por muitas e muitas horas se fôssemos mostrar outros flagrantes, outros e quantos, que estão depositados nas minhas caixas selecionadas pelo meu saudoso sogro, Geraldino Gonçalves Silveira, com 83 anos. Desde que ele foi morar comigo, em que eu casei, ele ia recortando os jornais que focalizavam, que anunciavam os meus feitos, sem me falar. Quando ele morreu, fomos lá para fazer uma revisão em tudo que ele havia deixado. Quando encontramos uma enorme caixa de papelão com recortes, fotografias dos meus feitos em coberturas pelo rádio e pela televisão, por esse Brasil e por este mundo de Deus afora. Porque contando as milimetragens, eu já fiz esse cálculo com o comandante de aviação. Eu devo ter dado, no mínimo, 13 voltas ao redor do mundo. Numa delas você foi à União Soviética. Exatamente. Fomos à União Soviética e nessa viagem tivemos como companheira a produtora desta série tão necessária dos veteranos da televisão para a associação deles, fundada recentemente em São Paulo, mas já com grande penetração popular. Fizemos a viagem via Viena, de avião, eu e o companheiro J. Batista Lemos. O Lemos, que era chefe do departamento de reportagem, não queria perder aquela oportunidade de conhecer a famosa cortina de ferro, que no momento estava sendo aberta tenuamente por Nikita Khrushchev. Quase ninguém podia entrar na União Soviética, era um mistério. Então o Lemos tratou de aprender com câmera do departamento, que lhe deu algumas lições, a manusear a pequena câmera que nós levamos, a menor possível, de 100 pés, uma Auricon, monobloco também, sem chassi. E embarcamos para Viena. Lemos, Tico-Tico e um grupo de deputados e outros jornalistas que iríamos encontrar lá em Viena, vindos de navio do Brasil. Pois bem, chegando a Viena, procuramos imediatamente esta comissão de deputados. Qual não foi a nossa grande surpresa? Não sabíamos que os deputados tinham sido convidados, depois do encerramento de um festival de juventude em Viena, juventude comunista em Viena, de conhecerem a parte da União Soviética, Moscou e depois Praga, Tchecoslováquia, né? Pois bem, fui lá, e aquele jeito do repórter, né? Ainda mais o furão, Tico-Tico, que naquela época estava a todo vapor na função de repórter. Solon Borges dos Reis, do deputado, que vocês conhecem, foi secretário, brilhante secretário da Educação em São Paulo. O Solon Borges dos Reis foi procurado por mim e por Lemos, e então expusemos a ele, certos que obteríamos uma resposta positiva, que gostaríamos de fazer parte da comitiva que viajaria no dia seguinte, de trem, para a União Soviética. E ainda ele frisou, uma viagem dura, vocês topam ir? Eu disse, claro que topam, então vamos colocar o nome de vocês. Colocou os nossos, do J. Batista Lemos e eu do Tico-Tico. E lá fomos de trem. Uma viagem sofrida, né? 2 dias e 2 noites num trem
num trem pior, sem exagero, do que os nossos paus de arara aqui do Brasil. Sem conforto nenhum. Cabines devastadas, abertas, você não podia trocar o pijama para dormir, precisavam ficar pessoas com roupas usadas, penduradas na nossa frente, para poder tirar as calças, tirar a roupa, enfim, e descansar, não é? Então, a grande maioria, a grande parte da viagem, quase que a maioria da viagem de 2 dias e 2 noites, nós fizemos no restaurante do avião, tomando nossa cervejinha e conseguindo cochilar encostado na cadeira e na coluna do trem. Eu tinha as famosas camisas Volta ao Mundo, aquelas camisas que se lava de noite e seca para o dia seguinte, sem problema, no próprio quarto. E o porteiro do hotel 3 estrelas, que nós nos hospedamos em Moscou, meio ajambrado, né? Foi ao chefe da portaria e contou que eu tinha essas camisas e outras coisas do Brasil interessantíssimas. Interessantíssimas, coisas, novidades absolutas. Ele tem uma camisa que lava e seca num instante, que beleza. E ele me procurou e quis comprar a minha camisa. E chegou até a oferecer para o meu sapato também, porque os sapatos deles eram tudo estandardizados, tudo igual, né? Salvo um ou outro que ganhava de presente também de turistas, eram, em geral, iguais. E eu vendi. Ele foi muito atencioso para a nossa comitiva, e eu vendi as 3 camisas de nylon por uns bons dólares, rublos. Ele ainda perguntou, quer em dólar ou quer em rublo? Eu disse de rublo, porque eu estava precisando justamente para não cambiar o resto dos dólares que eu tinha para a continuidade da viagem à Tchecoslováquia, Viena e a volta para o Brasil. Eu resolvi aceitar os rublos. E com esses rublos que eu comprei os brinquedinhos para os meus filhos que eu trouxe da União Soviética, bandeirolas e um radinho muito curioso, pequenininho, mini rádio de galena, que os russos usavam muito naquele tempo. Os radinhos de galena, também como curiosidade do passado, do grande passado do rádio, que eu tive a oportunidade de viver com muita intensidade. Depois dos seus 54 anos como repórter, me parece que você parou e teve alguma atividade autônoma. Por favor, fale sobre isso. Eu pedi demissão definitiva da televisão, foi na Bandeirantes, em cuja emissora eu já havia trabalhado 10 anos antes. Eu pedi para ser readmitido, de 72 a 82. Mais 10 anos eu fiquei na Bandeirantes. E encerrei a carreira praticamente no começo de 1993. Pois é, encerrada a minha profissão na Bandeirantes, eu fiquei por uns 2, 3 meses meio perdido. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ficar coçando? Entenderam, né? Não pode ser, eu preciso funcionar, eu ainda tenho vitalidade. Eu estou com 65 anos, ainda estou forte. E montei uma produtora para dar serviço a mim e para encaminhar o meu filho, o Tico Moraes. E foi o que fiz. Ficamos 10 anos com essa produtora, que encerrou as suas atividades exatamente neste ano em que eu estou completando, já completei, né? Em novembro, dia 24, 75 anos de idade. Agora chegou a hora de contar as histórias para os meus familiares e para os amigos que eu tive a honra de conhecer neste dia e que naturalmente irão se deliciar com as loucuras, com as proezas, com os malabarismos que o Tico-Tico, sem falar bem língua nenhuma, a não ser razoavelmente a nossa, a portuguesa, por vários países do mundo, deste mundo de Deus afora. Netos, você tem? Tenho 2 netos. 2 netos não, tenho 5 netos. Fernanda, a mais velha não, porque é novinha ainda, tem 25 anos. Fernanda, a Miltinho,
Alexandre, o Leco, como nós apelidamos, o Leco, a Camila e a caçulinha Anita, que agora em fevereiro, dia 18, vai completar 3 aninhos de idade. Natal de 1990, um flagrante lindo, maravilhoso. Hamilton e Terezinha com os filhos Fernanda, Hamilton Júnior e Alexandre, o Leco. Em seguida, vemos o Tico Moraes, que cortou um tico do Tico-Tico e passou a ser Tico Moraes. É José Carlos de Moraes Júnior com sua companheira. E por último, a foto tirada ano passado, no final de dezembro, no Natal do ano passado. Os avós, Cidinha e Tico-Tico, com Fernanda carregando a caçulinha, o anjinho que caiu do céu, Anita, Camila, Hamilton Júnior, né? E o Alexandre, o Leco. Terminando praticamente esse depoimento, quero que você faça uma análise do Tico-Tico pelo Tico-Tico. Quem é você, Tico-Tico? Eu sou o Tico-Tico de sempre. Aquele Tico-Tico que foram descobrir na faculdade de Direito para cantar embolada na caravana artística do Centro Acadêmico 11 de agosto, por ser um agitado, um inconformado, um olheiro, como se costuma, de tudo que via, e pela cidade, pelos lugares que visitou, pelas esquinas e pelos bares da vida. Eu sempre frequentei as esquinas e os bares da vida de todo mundo. Aí que eu aprendi muito. Muito mais que talvez das universidades de jornalismo que existem pelo país. Porque nada como você conhecer um povo, nada para conhecer de fato o povo, do que conversar com o povo, de que enfrentá-lo olho a olho, examinando naturalmente os locais por onde andava. Foi isso que eu consegui e que eu continuaria a fazer se forças ainda tivesse para isso. Porque hoje as coisas não seriam como no meu tempo. Eu sou, talvez, o repórter brasileiro, por ser o único vivo, desde a inauguração da televisão na América Latina, a PRF3TV, o único vivo que teve essa chance de viver os momentos difíceis, mas encantadores nas coberturas que realizei. Hoje eu encerrei, isto é, na data que deixei a Bandeirante em 1993, eu encerrei o ciclo pré-satélite, porque eu sou do ciclo em que eu tinha de levar a máquina, ajudar o câmera a carregar toda aquela tralha pelos lugares por onde andávamos e, graças a isso, eu fui premiado com uma hérnia inguinal violenta que ainda há poucos meses fui obrigado a operar para continuar andando, porque eu não gosto de parar, saltitando, como um tico-tico andando. Uma última frase para os mais novos. Ah, você que pretende ser repórter, tem de ter uma condição, repórter, ser xereta. O repórter é xereta por natureza, tem de... Nada de press release. Estou cansado de ver repórter com press release. Tudo já prontinho, a secretária vem, entrega, e ali está o retrato de toda a reunião que foi realizada no mundo industrial, mundo político, facilitando totalmente a vida do repórter. O repórter tem de ser aquele que espera, como eu fazia, espera que haja aquelas entrevistas coletivas perigosas. Eu não, eu esperava terminar a entrevista, ouvia as perguntas, ouvia as respostas. Depois, com o nome que eu tive de abridor de portas, pelas conquistas que realizei, eles naturalmente facilitavam, me homenageavam ao conceder entrevistas especiais sobre o assunto em questão.
Valeu a pena, Tico-Tico? Ah, se valeu. Se valeu. Valeu tudo. Aquele diploma que minha mãe sonhava que eu tivesse de advogado com anel no dedo, aquele diploma eu ganhei na vida de repórter, conhecendo cidades e povos no Brasil e quase que ao redor do mundo. Só faltou visitar a China, o resto eu conheci tudo. Então, isto me transformou num conhecedor profundo do mundo. E quando eu vejo hoje este mundo tão fácil de ser identificado, em questão em frações de segundo, através do satélite, fico meio desanimado, sem graça, né? Tudo marcado, tudo arranjadinho, tudo pronto. O repórter já combinou até com o entrevistado o tempo que ele tinha de falar, a pergunta que ele ia fazer comigo. Não, era queima-roupa. Isso é fini. Por último, eu gostaria de homenagear a idealizadora da Associação dos Pioneiros da Televisão, para que a história, a memória do Brasil não continue apagada. A jornalista, brilhante advogada, Vida Alves. Pois a Vida Alves, que me proporcionou esta entrevista, eu gostaria de oferecer outro documento que faz parte da minha história. Aqui está. Vou mostrar a vocês antes de entregar a ela. Foi a primeira vez, no Brasil pelo menos, que um repórter viu uma de suas reportagens gravadas em disco para serem vendidas comercialmente. Que eu conheço, que eu sei, não existe nenhum outro que tenha tido esta glória. Tá certo? O cinquentenário de Fátima, com a missa, a primeira missa, rezada em português por Sua Santidade Paulo VI, na Gruta da Iria, no Santuário da Milagrosa Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Obrigada. Obrigado a você. Aqui fala o seu repórter-esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. O repórter-esso deixou um acervo precioso de imagens. Uma entrevista exclusiva de John Kennedy em 1960. A construção do Muro de Berlim em 61. Os personagens da política brasileira: Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Jânio Quadros, João Goulart. Um furo internacional: a imagem de Che Guevara morto. O nascimento de uma estrela: Vera Fischer, Miss Brasil de 1969. Durante todo o dia e toda a madrugada de segunda-feira, o Palácio do Catete vive os momentos culminantes da crise político-militar que teve tão estarrecedor epílogo na manhã de ontem. A reportagem de imagens do dia a postos focalizando os momentos históricos dá plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. O prédio da estação de Pedro II, por onde transita 1 milhão de pessoas por dia e que permanece sob rigorosa vigilância, constituindo um dos pontos nevrálgicos da situação que rapidamente evolui. Também o Palácio da Guerra é um dos principais polos da crise político-militar que assoberba a nação inteira em momentos angustiantes. Frente ao panteão dos heróis, movem-se as tropas de guarda. O edifício onde funcionam as emissoras de rádio e televisão associadas do Rio de Janeiro vive grande movimentação, sempre sob a vigilância da polícia. E nas últimas horas registra-se até mesmo a presença do censor, que observa o trabalho da divulgação dos acontecimentos.
Enquanto isso, as câmaras da reportagem de imagens do dia focalizam a evolução dos fatos em São Paulo. Toda a cidade esteve convulsionada com uma excepcional movimentação e com as passeatas promovidas por milhares e milhares de universitários que se congregam no Largo de São Francisco na véspera da tragédia. Em seus aposentos particulares, cerca de 3 horas depois de ter entrado em licença, que valia por uma renúncia definitiva, o chefe de Estado, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, precisamente às 8 horas e 35 minutos, pôs termo à vida com um tiro em pleno coração.